today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última parte do nosso estudo sobre lentes esféricas. Nessa parte eu quero falar com vocês a respeito da determinação analítica de imagens nas lentes. Vou ser redundante, pessoal. Vou falar novamente. Tudo que a gente está fazendo aqui, todos os nossos estudos que nós estamos fazendo aqui com relação às lentes esféricas, é análogo ao que a gente fez lá nos espelhos esféricos. Quando a gente fez a construção geométrica de imagens, quando a gente fez a construção analítica de imagens, determinação analítica de imagens. Isso tudo que a gente fez lá continua válido, continua sendo aplicado aqui. Beleza? Pessoal, e assim como a gente definiu lá nos espelhos esféricos a determinação analítica de imagens nos espelhos, a gente vai fazer isso para as lentes esféricas. O que é isso? O que é essa determinação analítica? Na videoaula anterior, o que eu fiz? Eu determinei com vocês a posição, as características da imagem, levando em consideração a construção geométrica, ou seja, levando em consideração aquelas propriedades dos raios luminosos. A determinação analítica, ela não faz isso. O que ela faz? Nós vamos determinar as características da imagem, levando em consideração agora dados matemáticos. Nós vamos fazer isso levando em consideração duas equações matemáticas, né? E com base na interpretação dessas equações matemáticas, nós vamos determinar então as características da imagem, determinar a característica de um objeto, determinar o tipo de espelho que nós temos. Beleza? Então, ou seja, o estudo analítico das posições do objeto, das posições da imagem em uma lente, é tudo aquilo que a gente fez lá nos espelhos esféricos. Então, levando em consideração as equações que nós já estudamos lá, nós vamos então determinar então essas características de objeto, imagem e espelho, só que agora de forma matemática. Beleza? Então, para isso, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma lente convergente, beleza? De novo, o que representa essa lente convergente? Essa setinha para fora. Então, eu tenho aqui o meu objeto. O meu objeto ele se encontra a uma distância P da lente. Aqui eu tenho a imagem que foi formada desse objeto. Isso aqui tudo foi feito de forma geométrica, tá? Aqui então eu tenho a imagem do meu objeto nessa lente convergente. Representando aqui a distância que a imagem está da lente, eu tenho P'. E aqui eu tenho os meus elementos ópticos da lente. Foco objeto, anteprincipal objeto, foco imagem e o ponto anteprincipal imagem. E a distância entre o foco e a lente é F. E a distância entre os pontos anteprincipal e a lente, 2F. Então eu tenho aqui, tudo que a gente fez lá de forma geométrica, eu tenho aqui agora representado. Só que agora o que eu fiz? Eu chamei a distância do objeto à lente de P, a distância da imagem à lente de P', e a distância entre os focos, objeto e imagem de F, e a distância entre os pontos anteprincipal, objeto e anteprincipal imagem como sendo de 2F. Como que a gente vai fazer então para determinar os valores de P, de F, de P'? Para a gente determinar esses valores, nós vamos utilizar a nossa equação de Gauss, que eu chamei para vocês de equação da fimose. Ou seja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para ficar mais fácil gravar, essa equação de Gauss nós chamamos de equação da fimose. Ou seja, uma fimose é igual a 1 pinto mais uma P'. Beleza? Então, para determinar distância focal da lente, posição do objeto em relação à lente e posição da imagem em relação à lente, nós vamos usar a equação da fimose. Se eu quero determinar as características que estão relacionadas ao tamanho da imagem, ao tamanho do objeto, ao aumento que a imagem vai ter em relação ao objeto, eu vou usar uma outra equação, que é a equação do aumento linear transversal, que é A, que é igual a I sobre O. Lembrando
que I sobre O também pode ser determinado pela relação menos P' sobre P. Então, se eu quero determinar as características da imagem, do objeto, da lente, em relação ao que nós fizemos de forma geométrica, por exemplo, a gente vai ter que usar essas duas equações. Equação de Gauss, que é a equação da fimose, ou a equação do aumento linear transversal. Belezinha? Ah, não, Davidson. Belezinha, tranquilinho, eu vou conseguir, então, conseguir compreender bem essa relação. Ótimo. Agora presta atenção. Então, se eu quero determinar essas características, distância focal, posição do objeto, posição da imagem, tamanho da imagem, tamanho do objeto, o aumento que a imagem teve em relação ao objeto, a gente vai usar essas duas equações, fimose e aumento linear transversal. Só que presta atenção, depois da gente usar essas relações, o que a gente precisa fazer? A gente precisa interpretar os resultados, beleza? E para a gente interpretar esses resultados, o que a gente tem que fazer? Nós temos que levar em consideração uma certa convenção de sinais, beleza? Então eu tenho aqui duas lentes, uma convergente e uma divergente. Então, para a gente interpretar o que a gente vai ter de dados utilizando a equação da fimose e a equação do aumento linear transversal, a gente vai ter que usar essa convenção de dados aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Então presta atenção. Toda vez que você tiver uma distância focal positiva, significa dizer que a sua lente é uma lente convergente. Se a sua distância focal for negativa, a sua lente é uma lente divergente. Se o seu objeto é um objeto real, então quer dizer que P é maior que zero. Se você tiver um P menor do que zero, o seu objeto é um objeto virtual, tá? Lembrando, aqui eu estou levando em consideração a equação da fimose. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, foco maior que zero, lente convergente, menor que zero, lente divergente. Posição do objeto maior que zero, objeto real. Posição do objeto menor que zero, objeto virtual. P' maior que zero, imagem real. P' menor que zero, imagem virtual. Beleza? Agora, se você tiver um objeto para cima, se o seu objeto estiver para cima, vou representar como sendo uma setinha aqui, se o seu objeto estiver para cima, significa dizer que ele é maior do que zero. Se ele estiver para baixo, o seu objeto é menor do que zero. Se você tiver uma imagem para cima, você vai ter um I maior do que zero. Se você tiver um I menor do que zero, então significa dizer que a sua imagem está para baixo. Agora, se você tiver um A maior do que zero, A maior do que zero, significa dizer que a imagem é direita em relação ao objeto. Ou seja, significa dizer que o objeto está para cima e que a imagem também está para cima. Se você tiver um A menor do que zero, significa dizer que a imagem é invertida em relação ao objeto. Ou seja, se o objeto estiver para cima e o A for menor que zero, então quer dizer que a sua imagem é invertida em relação ao objeto. Então ela está de cabeça para baixo. Beleza? Então toda vez que a gente for fazer, determinar analiticamente as características da imagem ou de um objeto em relação ao espelho, a gente vai ter que usar duas equações. A equação da fimose e a equação do aumento linear transversal. Mas não basta simplesmente usar, nós temos que interpretar os resultados. Essa interpretação ela vai vir do que nós chamamos de convenção de sinais. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa videoaula e finalizar os nossos estudos sobre lentes esféricas, eu tenho que falar com vocês a respeito da vergência de uma lente.
O que é a vergência de uma lente? A vergência de uma lente ela é definida como sendo o inverso da distância focal. Como assim, Davidson? Presta atenção. Quando você pega um óculos, o seu óculos e você vai no oculista, vai no oftalmo, por exemplo, o que você tem? Você tem ali, ele vai te falar, se você tem miopia, você vai ter tantos graus de miopia. Se você tem hipermetropia, você vai ter tantos graus de hipermetropia. Esses graus nada mais é do que a vergência da lente, certo? Então, ou seja, quando você levar esse óculos, a receita para fazer um óculos numa lente, numa ótica, o que essa ótica, o que o oculista vai ter que fazer, o que o cara que vai construir o seu óculos vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar quantos graus vai ter o seu óculos. Quantos graus tem que ter a sua lente. Esses graus da lente nada mais é do que a vergência da lente, ou a convergência da lente. E o que é essa vergência, essa convergência? Ela é definida como sendo o inverso da distância focal. Então, ou seja, se eu quero determinar a vergência de qualquer lente, ou seja, quantos graus essa lente vai ter, eu tenho que usar a relação V é igual a 1 sobre F. Beleza? E como aqui a gente está falando agora de uma parte analítica, a gente precisa então definir quais são as unidades de medida que a gente vai utilizar nas nossas equações. Beleza? Então, ou seja, a distância focal no Sistema Internacional é sempre dada em metros. Então a minha vergência ela é 1 sobre metro. Esse 1 sobre metro é o que nós chamamos de dioptrias. Beleza? Então se você pegar uma receita de um oftalmologista para fabricar um óculos, ele vai falar, ó, tem que ter tantas dioptrias para essa lente, tem que ter tantas dioptrias para outra lente, que é a vergência da sua lente. Beleza? Então essa dioptrias é uma medida da vergência ou da convergência da lente. Beleza? E lembrando, se você tiver um foco maior do que 0, é porque a sua lente é uma lente convergente. Então a sua vergência é uma vergência positiva. Se a sua distância focal for menor do que 0, você tem uma lente divergente. Então a sua vergência ela é o quê? Menor do que 0. Então se você pegar, por exemplo, a receita para fabricar um óculos para uma pessoa que tem miopia, você vai encontrar lá uma vergência negativa na sua receita. Isso indica que a lente que o oculista vai ter que fazer é uma lente o quê? É uma lente divergente. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essas nossas videoaulas sobre lentes esféricas. Eu espero que tenha ficado claro para todos. Estudem. Um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau. Now